TV apresenta Entre Elas. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast, o Entre Elas, que aqui a gente discute e reflete sobre questões do mundo feminino, sobre as mulheres, sobre os desafios de ser mulher na sociedade brasileira. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o etarismo. E você sabia que 31 milhões de cidadãos brasileiros possuem 60 anos ou mais? Foi isso que apontou a última pesquisa feita em 2022 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além disso, há projeções que mostram que não apenas o país está passando por uma transição demográfica, como até 2030 deverá ter a quinta maior população idosa do mundo. Mesmo assim, o etarismo ou preconceito e discriminação por conta da idade ainda é muito comum. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui duas convidadas muito especiais, que é a coordenadora acadêmica do curso de Geriatria e Fisioterapeuta Mariana Reis e a jornalista Cláudia Soligo, a quem eu digo boas-vindas e muito obrigada pela participação, Mariana e Cláudia. Eu que agradeço. Eu já falei quem vocês são, mas eu quero que vocês próprias digam para mim quem são, o que é mais importante aí na trajetória de vocês e como vocês se relacionam com esse tema. E hoje acho que a gente pode dizer quantos anos temos, porque eu acho que isso faz todo sentido dentro desse tema, então eu vou começar. Eu tenho 44 anos, acabei de fazer. E vocês? Eu tenho 46 anos, vou fazer 47, eu sou fisioterapeuta e toda a minha trajetória profissional foi dedicada à gerontologia. Eu sempre gostei desse tema, desde sempre me interessou muito saber por que as pessoas envelheciam e guiei a minha formação profissional nessa área. E por isso estou aqui hoje, para que a gente possa falar do etarismo e o impacto que isso tem para as pessoas de modo geral, para as pessoas idosas e, enfim, como a gente pode refletir sobre isso. E você pode? Bom, eu tenho 64. Eu sou jornalista, né, como você falou, e o etarismo me impactou numa empresa que eu trabalhava e que ela estava passando por uma reestruturação e as pessoas acima de 50 anos foram afastadas em primeiro lugar. Então, aquilo, você fica sem saber se você é incapaz, o que está acontecendo, porque até então ninguém sabia dessa reformulação, né, dessa reestruturação. E depois que os departamentos foram tirando as pessoas mais velhas, as outras pessoas também iam ser afastadas, mas elas tiveram uma dinâmica para ter outras oportunidades quando saíssem dali. Então isso me impactou um pouco assim, por que com a gente não? Eles achavam que a gente não precisava se refazer, voltar para o mercado de trabalho, então isso daí me fez pensar mais um pouco nesse etarismo. Pois é, eu acho que é tão bom a gente começar com esse seu exemplo, né, Cláudia? Porque a gente até estava conversando aqui antes do programa começar, que eu sou jornalista também, como você, e eu trabalhei em outras TVs, em TVs comerciais, né? Hoje tenho a alegria de trabalhar numa emissora pública, mas a gente... quando eu trabalhava em uma dessas emissoras, eu tinha 37, 38 anos, e eu já era considerada velha para o vídeo, né? Para estar no vídeo. E isso me marcou muito, porque eu falava, mas não é possível, porque a gente percebe que a gente está vivendo mais, estamos vivendo bem, inclusive, né? A gente tem tido recursos para ter mais saúde, para ter mais disposição, e a gente vai mais longe, com certeza, do que se ia há um tempo atrás, e mesmo assim parece que alguns, especificamente alguns setores da sociedade, ainda não estão acompanhando esse movimento. Queria ouvir isso de vocês, né? De fato, assim, a gente ainda tem esse empecilho tão grande quando a gente passa dos 40 anos, gente. É isso. Acho que isso se deve, Lília, a essa velocidade com que a nossa sociedade está envelhecendo. Então, quando a gente pensa nos países europeus, que são os países desenvolvidos, isso aconteceu de uma forma muito mais lenta, gradual, e isso deu oportunidade para que a sociedade se preparasse para o envelhecimento populacional. No Brasil, isso está acontecendo de uma forma muito acelerada. E aí isso tem impacto na forma como a gente sente, pensa e age em relação à idade, ou seja, essa é uma realidade atual. Então a gente começou a perceber isso agora,
o interesse das pessoas por esse tema também tem aumentado de forma muito importante, né? Desde que a gente começou a falar, olha, estamos envelhecendo, como nós vamos fazer a partir daqui, como a gente pode se preparar para essa realidade que não tem como fugir, nem devemos fugir, porque, na verdade, o envelhecimento populacional é uma conquista da nossa sociedade. E o fato é que, a partir do momento que a nossa população envelhece, a gente muda praticamente todos os setores da sociedade, a forma como as pessoas se relacionam, a forma como as pessoas agem. Então, por ser uma condição nova que a gente está começando a experimentar agora, acho que isso traz essa sensação que você está falando, né? Todos os setores vão ter que olhar para isso e ver como nós vamos nos adaptar diante dessa realidade. É uma realidade e ponto. Mas vocês acham que estão olhando? Você acha, Cláudia, que estão olhando para isso? Não estão. Eu acho que é até legal essa coisa do intergeracional, porque eu acho que tem uma troca, enriquecimento de todas as áreas. Então, a minha experiência, eu vou aprender com gente mais jovem, eu gosto de aprender com gente mais jovem, mas por que eu não posso contribuir? Então, assim, depois que eu saí dessa empresa, eu não consegui me recolocar. Porque, assim, a primeira coisa, nossa, 50 e poucos anos, era assim, alguns não davam retorno e outros falavam assim, a gente está querendo formar uma equipe mais jovem. Falei assim, mas eu posso contribuir com essa equipe jovem, sabe? Mas, então, esse olhar ainda não existe. O olhar E a gente está envelhecendo assim, né? Produtiva, cheia de energia, com muitas coisas para contribuir, para passar, para ensinar, para aprender. E a gente não está tendo espaço, porque o mercado e até as políticas, não existe uma política pública para isso, né? Para o envelhecimento tem aquela política pública de cuidar da saúde, de não sei o que lá, mas não essa de colocar a gente para trabalhar, para produzir, para contribuir, né? E eu tenho a sensação também, de ouvir de vocês, que a gente... alguns outros setores, outros grupos de pessoas que são discriminados, né, historicamente discriminados, como a população preta, né, como a população negra, como as pessoas que LGBTQIAPN+, eu percebo, claro, que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a gente já deu alguns passos na direção de mudar um pouco esse cenário. Mas eu não vejo isso em relação à idade ainda. Eu não vejo. É uma impressão minha ou eu estou errada? O que você me diz, Lê? Lília, como eu te falei, é um tema novo para a gente poder discutir. Algumas empresas já estão sensíveis a essa questão, então a gente já tem começado a discutir a questão da diversidade etária nas empresas, porque essa discussão do etarismo apareceu. A Organização Mundial de Saúde, em 2022, fez uma campanha mundial contra o etarismo, e isso traz à luz um debate que já precisaria ter acontecido. Então, para que a gente realmente pudesse se preparar. Agora, dizer que nada está acontecendo, assim, não. A gente tem, sim, algumas iniciativas, acho que, lógico, que empresas com algumas características, e eu acho que é o começo desse movimento. A gente precisa de espaços para reflexão, porque, na verdade, a gente tem medo de falar sobre envelhecimento. Nós ainda não encaramos o envelhecimento como algo natural, como um processo natural que nós vamos passar. A nossa ideia ainda é muito de que o envelhecimento não é algo tão legal assim, que a gente precisa combater, que a gente precisa prevenir. E a gente não previne envelhecimento, né? A gente só previne envelhecimento se a gente não viver e não passar por esses anos. Então, acho que isso é importante, assim, a gente entender primeiro que a gente precisa falar sobre envelhecimento, sobre velhice, de forma real, como ele é mesmo, sem mascarar, sem metáforas para disfarçar o envelhecimento. E a partir do momento que a gente entende um pouco melhor sobre o que é o envelhecimento e a velhice, a gente consegue também pensar de uma forma mais profunda sobre o etarismo, né? Por que a gente rejeita tanto? Porque o preconceito ele vem de algo que você não conhece, de algo que você não quer que aconteça, de você querer evitar. Então, precisa falar sobre envelhecimento antes de qualquer coisa. Acho que isso é importante da gente destacar. Mas eu acho assim, eu falei muito local, né? Em São Paulo, eu tenho amigos e tenho até na agência que meu filho trabalha, tem pessoas mais velhas trabalhando. Eles já têm essa visão, até essa parte dos pretos, do LGBT, que eu já não sei mais quantas letras tem, LGBT que é PNS, já estão inseridos, né? Mas a parte das pessoas, né, do etarismo ainda está devagarzinho. Eu tenho amigas que conseguiram trabalhar em jornais, em revistas mas muito pouco. Ainda
a gente não vê assim, na Nova Zelândia, eu me espantei de ver a quantidade de pessoas idosas trabalhando em todos os mercados, assim, nos museus, em jornal, que eu quis conhecer, em todos os lugares. Que é um país que também está envelhecendo, acho que acima da gente, mais, porque é menorzinho. E, assim, é muito legal ver, porque, assim, se a gente está tendo uma oportunidade de ter uma velhice mais ativa, né, se cuidar mais. Eu li aquele livro Ikigai e eu fiquei muito encantada com aquilo, de que são poucas as coisas que a gente precisa fazer para ter uma velhice saudável, né? E uma delas é produzir, é se sentir útil. E o que acontece é que as pessoas acham que a gente não é mais útil. E isso daí que faz a gente ir morrendo aos poucos, ao invés de ir contribuindo. Eu sei que eu não tenho mais 40 anos, né, de produção. Mas o pouco que eu tiver, eu acho que, nossa, dá para trocar muito, dá para aprender muito. Eu estou sempre aberta para aprender coisas. Sem dúvida. E eu acho que é isso. Eu falei meio local, assim, que eu acho que Campinas é fechadíssimo. E assim, nossa, essa empresa que eu trabalhei, meu Deus, sabe, é super. E o etarismo lá era assim, começou a ser de pessoas de 40, entendeu? Girou as de 50, que eram todas mulheres. Inclusive, assim, pessoas que já tinham tido câncer, que ficaram assim, nossa, e agora? O que eu faço, sabe? Então, foi bem cruel, assim, de não prestar atenção. E essa coisa da dinâmica, porque eu falei, puxa, a gente não passou por isso. Então, eles realmente acham que a gente não serve mais para nada. Então, isso daí me impactou bastante. É isso, você trouxe um outro aspecto importante, né? Que o etarismo é pior com as mulheres. Sim, né? É pior com as mulheres. A gente não tem o direito de envelhecer, a gente não tem direito de ter cabelo branco. A gente não tem direito de ter ruga. E como é que faz? Né? Porque quem tá vivo vai ter cabelo branco, vai ter ruga, vai envelhecer. O corpo não tem jeito, faz parte do processo natural das coisas, né? E as mulheres sofrem de novo, né? Porque você não pode ter filho. Porque se você tiver filho, o mercado também vai falar, a hora que você voltar do seu puerpério, você vai pra rua. Então, assim, é complicado pra gente. A gente tem cavalgar muitas coisas. Tá puxado, né? Tá puxado. Vamos ver uma pergunta. A gente tem perguntas de pessoas que a gente foi às ruas para ouvir o que elas querem saber sobre etarismo e vou trazer a primeira. Meu nome é Carolina Cunha, eu tenho 35 anos e sou professora de arte. Como eu trabalho com educação e tenho bastante contato com professores que já são aposentados e que precisam retornar à sala de aula, eu queria saber se existem dados sobre isso. Como que acontece essa questão do etarismo na educação? Bom, a Carolina faz uma pergunta interessante, porque ela pergunta, inclusive, de uma área específica que é na educação. Eu já tenho a impressão que na educação a gente tem um pouco de pessoas mais velhas, mas pelo que ela está dizendo, não. O que vocês acham? Eu acho que isso vai variar muito. O etarismo ele é influenciado pela nossa cultura, pela forma como a gente aprendeu o que é o envelhecimento, como a nossa sociedade responde a tudo isso. Acho que a Cláudia trouxe uma questão importante, que a gente não pode deixar de considerar, que é o segmento em que a gente está analisando essa situação. Então, acho que existem segmentos que têm uma tendência de ter um comportamento mais etarista do que outros. E ela traz um cenário da educação de professores. A gente sabe que no cenário da educação, professores mais velhos, eles tendem a ser valorizados, vamos pensar assim, né? Então, se ele está no setor público, ele tem uma faixa etária para se aposentar, e isso é uma questão até que a gente precisa também discutir, porque essa aposentadoria acaba tendo que acontecer e leva em consideração o critério de idade. E a idade quer dizer para a gente muito pouco. No setor privado, também acho que tem oportunidade de uma carreira mais longeva, né? Você tem a referência da idade para aposentadoria, hoje nós temos, mas se a pessoa quiser continuar trabalhando, ela pode. E eu acho que está muito relacionada à demanda que ela vai ter ali, se consegue, se quer, né? Então, acho que dependendo do segmento que a gente tem, nós temos muitas variações. Se a gente for considerar, por exemplo, o jornalismo, como vocês estão trazendo, eu não sabia, né, que era essa a realidade, mas acho que nos esportes, acho que é uma área também que a gente tem isso de forma muito presente. Pessoas que trabalham com a imagem, a gente vê isso frequentemente. Acho que as atrizes recentemente têm encabeçado essa conversa sobre o impacto do etarismo na mídia, na televisão, principalmente para as mulheres. Então, a gente sabe que o envelhecimento ele é feminino. A gente tem uma condição que é a feminização da velhice, ou seja, quanto mais velho o extrato etário, maior a proporção de mulheres. Então, como não falar
do papel da mulher no envelhecimento, e aí com todas essas nuances que a gente está conseguindo apontar aqui, né? Então, acho que essa discussão sendo trazida para as redes sociais, para as grandes mídias, faz com que realmente a gente olhe, porque às vezes você só age daquela maneira também porque você nunca parou para pensar. Se você tem a oportunidade de refletir sobre o seu próprio envelhecimento, se você tem a oportunidade de parar para refletir como você pensa em relação ao envelhecimento do outro, você fala, opa, acho que não é por aí. Acho que tem razão. Olha, tem uma pessoa que eu conheço, que eu gosto, que eu admiro muito, que já é uma pessoa mais velha, né? E aí você passa, a partir daí, a pensar em soluções, oportunidades, uma maneira de integrar de forma intergeracional. Inclusive, Cláudia, quando a gente está pensando em combate ao etarismo, as relações intergeracionais são um grande facilitador para que a gente possa diminuir a prática etarista. Ou seja, você conviver com pessoas de várias idades faz com que você seja menos preconceituoso em relação à idade, né? E eu acho também que é importante porque essas pessoas com menos idade vão até ficar imunes do que a gente está passando, porque elas vão envelhecer e elas vão dar valor, vão falar, né? Vão ver que eu acho um absurdo, assim, quando você não é jovem mais e que você não é mais ouvido, né? Que tem esse preconceito. Então, essas pessoas têm que se conscientizar que todo mundo vai envelhecer. Então, esse preconceito todo mundo vai passar, se não for sanado antes. E realmente, assim, a chance da gente envelhecer é muito grande. Nossa expectativa de vida hoje é em torno de 77 anos. E aí, acho que até, assim, um tempo atrás, o nosso curso de vida, ele era muito padronizado do ponto de vista cronológico. Então, você tem certa idade, você faz tal coisa. Você tem certa idade, você faz tal coisa. Hoje em dia, a gente não tem mais esses limites. Então, as pessoas podem... com 50 anos. Pois é. Então, esses limites, eles foram expandidos, eles estão mais flexíveis. E aí, o que a gente vai fazer desse tempo, além que a gente conquistou de expectativa de vida, com qualidade, né? Então, a gente precisa realmente criar possibilidades de que a gente possa viver mais, mas que a gente possa, se quiser, continuar inserido. Porque tem as pessoas também que não vão querer mais, né? Tá certo, né? É uma escolha. Agora, se eu quero, se eu preciso, eu tenho que ter condições de continuar no mercado de trabalho, de continuar aprendendo, de continuar produzindo e também de socializar. Acho que isso é muito importante. Às vezes você não está numa atividade laboral, né, que seja remunerada, mas você contribui de outra forma. Às vezes com um trabalho voluntário ou com algo que você possa realmente fazer diferença para as pessoas. Sentido ativa, né? Mas, sem dúvida, mas o trabalho também é importante, né? Por que a gente não pode trabalhar se a gente está, né, completamente bem, né, bem de saúde, bem da cabeça, né? Essa questão do trabalho é muito importante, porque a gente quer... Como é que a gente vai viver mais anos e não vai trabalhar também mais anos, né? Não fecha, não faz sentido. Porque a gente precisa continuar trabalhando até, né, pela subsistência, etc e tal. Então, eu acho que essa coisa no mercado de trabalho é uma coisa que me preocupa pessoalmente também, né? Porque é o que você passou e que talvez eu passe, né? Quem não tem um serviço público, não a carreira, né, que vai em frente, a gente não sabe o que vai acontecer, né, daqui a alguns anos. Então, é preciso, de fato, que o mercado de trabalho também olhe para isso, especialmente pelo que você falou, né, Cláudia? Porque existe uma troca muito grande. De novo, puxando sardinha para o meu lado, porque é o que eu conheço mais, o quanto é importante que essa nova geração de jornalistas, por exemplo, que são mais conectados e que entendem mais de redes sociais, porque nasceram já nesse contexto. Mas e o jornalismo que a gente fazia lá atrás, né? Que era tão profundo, era tão voltado para apuração, para informação, para a busca da verdade. Claro que precisa haver uma troca aí. Que bom que se pudesse haver e continuar havendo, né? E isso em todas as outras áreas, né? Há quem contribui de ambos os lados. Sim. Vou trazer mais uma pergunta das ruas, então, que a primeira já foi boa, hein? Meu nome é Mariana Loventhal, sou arquiteta e tenho 29 anos. A minha pergunta é sobre etarismo em relação às mulheres. Uma mulher mais velha tem dificuldade de se realocar no mercado de trabalho, mesmo se ela tem experiência? Bom, a Mariana vem complementar aqui o que a gente já estava falando sobre o mercado de trabalho, né? E ela, na verdade, como é jovem ainda, pergunta se as mulheres, quando chegarem, né, ficarem mais velhas, vão encontrar dificuldade. E, infelizmente, pelo que a gente vem conversando aqui, vão, né? Vão encontrar. Quando a gente está falando de preconceito, a gente tem que pensar que os preconceitos se somam.
Sim. Que a gente está falando de etarismo, que a gente tem que pensar no sexismo, no capacitismo, se essa pessoa tem algum tipo de deficiência. E se tiver alguma outra condição aí que desponte, né, o preconceito da sociedade, das pessoas, fica cada vez mais difícil. Então, precisa também que a gente olhe para isso. Então, assim, não é só o preconceito da idade. Você já falou muito bem, né, Lília? Outros que a gente já avançou um pouco mais na discussão e outros que me parecem até mais simples do que esses temas que a gente já conseguiu avançar, como a questão, né, da cor, enfim, até o preconceito em relação ao sexo, mas o etarismo ficou lá atrás. Porque eu acho que justamente isso, a gente só começou a dar conta disso agora. E aí, quando a gente pensa nessa somatória dos preconceitos, fica mais difícil colocar no mercado de trabalho, né? Já não é fácil. E aí, nessa condição, realmente isso dificulta. Eu tenho o dado do Exame aqui, só para a gente trazer um dado da revista Exame, que fala que no Brasil 87% das mulheres acreditam que têm menos oportunidade do que os homens no ambiente corporativo, e elas se preocupam que o seu gênero e a idade sejam barreiras das suas carreiras. Com busca de profissionais experientes no mercado para assumir cargos na alta liderança, as empresas não podem mais virar as costas para os profissionais com mais de 40 ou 50 anos. Ou seja, a mulher tem essa preocupação e me parece que os homens não têm tanta preocupação assim, né? Mas é porque a gente chegou no mercado de trabalho depois deles. Também. Verdade. Então, a gente chegou no mercado de trabalho depois deles. Também a história de o envelhecimento antes. Eu li, a mulher de 30, quando eu fiz 30 anos, ela tinha 80. Né? No perfil dela. Então, assim, os perfis foram mudando muito, né? Então, assim, eu vejo que hoje eu tenho 64 e eu me sinto com muita energia para fazer muitas coisas, com muita ideia, muita coisa. E tem muita gente com 64 já tá cuidando de neto e não querendo mais fazer nada, tá? Então, assim, ainda tem que galgar muita coisa, mas é isso, né? As mulheres chegaram depois, o envelhecimento mudou, o perfil do envelhecimento mudou. A gente faz academia, a gente faz musculação com 64 anos, a gente não tá... Eu tô querendo ir pro UFC, Cláudia. Olá! Eu só na sessão. A gente não envelhece como antigamente. E acho que cada vez mais o grupo das pessoas idosas fica mais heterogêneo. Porque a sociedade, ela é diversa. Sim. Na verdade, a gente envelhece como a gente vive. Então, aquele estereótipo que a gente tinha da pessoa que envelhece, vai sentar na poltrona, vai fazer trabalhos manuais ou vai cuidar dos netos, existe esse perfil ainda. Só substitui isso. Trabalhos manuais e cuidar. Mas não faz só isso, né? Mais energia para mais coisas. Isso, você tem outras possibilidades. Então, é aquilo que você falou. A idade, ela quer dizer para nós muito pouco. Porque você pega uma pessoa de 64 anos que consegue fazer um monte de coisa, uma pessoa de 64 que não consegue. Do mesmo modo que se você tem um jovem de 20 anos, tem uns que fazem muita coisa, tem outros que não. Então, assim, acho que isso é importante, porque a gente criou uma ideia de que de ser jovem é algo muito positivo. Né? Então, você quer elogiar alguém, você fala, nossa, tá parecendo mais jovem. É verdade. Por que isso tem que ser um elogio? Não, e né? quando você ouve assim, nossa, você dorme no formal, gente, foi muito desagradável, isso é um elogio. Sabe? A gente coloca um atributo muito positivo à juventude e para a velhice os atributos não são tão generosos. Exato. Né? Mas é isso que eu digo, precisamos desses espaços para poder falar sobre isso, para questionar, às vezes, até falas nossas que a gente coloca no dia a dia e que são falas etaristas. Então, olha para isso, reconhece que tem preconceito em relação à idade, acho que isso é importante, a gente reconhecer. E aí, como a gente pode transformar, né? No ambiente em que eu estiver, seja numa empresa, seja em outros lugares, como a gente pode transformar esse ambiente. Acho que isso é interessante. E eu acho que você trouxe um ponto muito bacana, porque eu até fiz uma matéria recentemente falando de termos racistas da língua portuguesa, que a gente tem um monte e que as pessoas ainda usam aos montes. E tá claro, a gente tem que ter essa preocupação, tem que retirar esses termos, porque são microviolências, são violências contra as pessoas negras, mas a gente ainda não tem essa mesma preocupação e essa mesma vigilância em relação ao etarismo mesmo. Até, às vezes, em relação à questão do corpo, de modo geral, especialmente das mulheres, né? A gente fala que engordou, que emagreceu, que tá melhor agora, que não sei o quê. Mas do etarismo, sem dúvida, as pessoas ainda não perceberam que isso não é um elogio, né? Falar, nossa, você parece mais jovem, né? Como você tá jovem com a sua idade. A gente ainda não virou essa chave de que não é legal. Né? Isso vai para o extremo. Se você pensar, às vezes, eu já ouvi relatos de pessoas mais velhas dizendo que são xingadas no trânsito
de velhos. Ah, esse velho, né? Então, assim, o velho não deveria ser um xingamento. Na verdade, a gente está falando velhice, né? E a pessoa que envelhece, ela é uma pessoa mais velha. E aí isso é tido muitas vezes como um xingamento, e não deveria. Mas o xingamento é para dizer que você é incapaz, que você não é mais capaz de fazer aquilo. Então é assim, você é velho, sabe? Sai fora, né? Para de dirigir. E isso que você está trazendo, Cláudia, é uma coisa interessante da gente ressaltar. Normalmente, esse lado negativo que a gente vê da velhice, ele está muito associado à dependência, né? Ele está associado à incapacidade, que é outra coisa que também, como eu disse, o capacitismo, por exemplo, que é esse preconceito em relação a qualquer tipo de deficiência, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem mais chance, sim, de desenvolver algum tipo de deficiência. Claro. Isso pode acontecer. Mas também a gente olha ainda, né, com um olho não tão acolhedor para isso. Por quê, né? Porque a nossa sociedade se porta dessa forma que chega a ser cruel, né? Então, uma questão do etarismo que eu acho que é importante de a gente ressaltar é a questão da infantilização. Sim. Então, às vezes, quando você quer disfarçar, né? Eu vou ser gentil com aquela pessoa. E aí eu trato aquela pessoa idosa como uma criança. E a gente sabe que infantilização hoje é um tipo de violência contra a pessoa idosa, né? A pessoa idosa, ela não é uma criança. E essa comparação também existe de forma muito frequente. Isso é verdade. É verdade. Isso é uma violência também, né? É uma violência. A gente considera como uma violência a infantilização. Você tirar essas falta de respeito até, né? Sem dúvida. Deixa de ser aquela pessoa que ela era, que ela conquistou para voltar a ser uma criança que não tem nenhum de e acaba não sendo ouvida nos seus desejos, nas suas necessidades, nos seus desejos, necessidades, definem por ela. Exatamente. Vamos para a última pergunta das ruas? Vamos lá. Meu nome é Valquíria Azevedo Coseboni, eu tenho 50 anos e eu gostaria de saber por que não temos tantas mulheres com idades, com mulheres mais velhas, trabalhando na mídia, nos jornais, na televisão. Bom, a Valquíria trouxe aqui uma pergunta que a gente também já falou um pouquinho, mas acho que vale falar mais, né? Por que é que a gente ainda não vê mulheres mais velhas na mídia, nos comerciais? Eu ainda acho que tem um pouco mais, mas na mídia, assim, jornalismo, apresentadoras, né? Nessa coisa mais de exposição da informação, por exemplo, eu tenho a impressão de que não tem tanto. O que vocês percebem? Aliás, eu vou até fazer um adendo aqui, que eu tive a oportunidade de viajar para a Europa no final do ano e fiquei muito assustada, assustada positivamente, porque eram muitas apresentadoras mais velhas, assim, 60, 65 anos, 70 anos, que no Brasil a gente não encontra homens, mas mulheres ainda não. Acho que a nossa cultura influencia muito nisso. Cabe à mulher envelhecer de uma forma que não pareça que ela está envelhecendo, né? E aí quando você fala, eu vejo nas propagandas, vê para produtos direcionados para esse público, então para cosméticos, para coisas assim. Mas ainda é difícil a gente ter essa representação de uma forma realmente significativa. Acho que na mídia, como você falou, a gente tem poucos exemplos. Acho que no meio aí artístico, esse papel da pessoa que envelheceu, a gente tem assim, resguardado para poucas pessoas, né? Então a gente tem aí 2, 3 atrizes, por exemplo, que envelheceram e que as pessoas exaltam isso, mas precisa. Agora, os homens realmente, eles ainda parecem que não existe essa preocupação de como o homem vai envelhecer. A mulher, ela ainda tem muito essa responsabilidade, né? Do autocuidado, da beleza. E como eu falei mesmo, envelhecer sem parecer que está envelhecendo, né? Então precisa pintar o cabelo, não pode ter marcas, sinais no rosto. E aí, depois da pandemia, a gente passou a questionar tudo isso. Acho que foi quando começou, né? Porque as pessoas se olhou mais, né? Se olhou mais, não conseguia ir ao cabeleireiro. Aí a mulher falou, olha, talvez eu possa deixar o meu cabelo né, branco. E, então, acho que é isso. Leva tempo para as coisas mudarem. Essa questão de cultura, essa mudança social, leva tempo, não tem como, né? Mas o Brasil também é um país que valoriza demais o jovem, né? O corpo perfeito, o rosto, o padrão, né? Isso do rosto. Então, assim, não valoriza as nossas rugas, as nossas manchas de vivência, de sabedoria, do que a gente aprendeu na vida. Mas assim, você tem que ser linda, maravilhosa. Não interessa se você não tem toda a bagagem de vida. Então, isso é muito chato, assim, é muito triste, né? A gente vê principalmente na parte da comunicação. Porque, assim, nem a menopausa
nem se conversa sobre isso. E é uma coisa que afeta também, né? Que muda muita coisa e que é um tabu. Ai, nossa, isso daí é coisa de velha, né? Isso ninguém conversa. E é uma coisa que precisava ser conversada também. Nossa, e Cláudia, que bom você trouxe isso, porque eu tenho muitas amigas que estão entrando na menopausa, que passaram pela menopausa, e todas elas me dizem assim, a gente precisa conversar sobre isso. Exato. Porque ninguém me falou, e você precisa estar preparada, e eu falo, é verdade, ninguém me falou. Ninguém fala sobre isso, e sim, faz parte do ciclo da vida da mulher. Nós, mulheres, somos seres cíclicos, né? Exato. E aí eu fico pensando, falando, meu Deus, mas por que é que isso foi tão... É uma parte tão importante, que traz tantas mudanças importantes para a nossa vida, né? Que tem reflexos no nosso dia a dia. Por que é que nos fala sobre isso? É tabu, é machismo. A gente não fala sobre menstruação, né? Agora começou a se falar, até porque, né, houve aí, veio à tona essa questão, né, das pessoas que têm dificuldade de ter acesso a absorventes íntimos, mas olha quantos anos também demorou para se olhar para isso, né, para meninas que não vão para a escola porque não tem absorvente. Então, e aí não posso deixar de dizer que é a nossa sociedade machista e patriarcal. Exato. Né? As mulheres têm que estar sempre sem problemas, não podem envelhecer, sempre jovens, não podem ter cólica, não podem menstruar. Então, a gente sofre uma pressão mesmo por uma... que chega até a negar a nossa essência, a nossa natureza. Exato. Acho que dentro desse universo que você trouxe, Lira, muito bem, a gente também não pode deixar de falar sobre a questão do cuidado. Para a mulher sempre coube o papel de cuidar, né? Então, cuidar da família, cuidar dos descendentes, cuidar das pessoas que ficam doentes. E a gente tem visto o quanto isso tem impactado a sociedade, o quanto isso molda a forma como as mulheres envelhecem. Nós temos muitas mulheres idosas que cuidam de pessoas idosas, né? Sejam da família, as mulheres saem do mercado de trabalho para cuidar. As mulheres deixam, muitas vezes, de realizar seus sonhos, seus desejos para cuidar das pessoas, sem nenhuma estrutura, sem nenhum suporte. Então, recentemente, a gente tem olhado para isso também, está em elaboração uma política para a gente poder pensar sobre o cuidado em todas as fases de vida, a quem cabe esse papel do cuidado, né? A gente está nesse momento da crise do cuidado. Então, é mais uma responsabilidade que se soma a tudo isso que ela trouxe, né? De uma forma muito clara. Então, olhar para a questão do etarismo também vai ser olhar para esses outros aspectos que estão presentes no nosso dia a dia e que a gente não fala. Porque eu acho que a história da menopausa também é uma coisa também é um ponto do etarismo, porque a partir do momento que você entrou na menopausa, você tá velha, entendeu? É verdade. É um dos sinônimos de velhice é você entrar na menopausa, e isso gera uma crise, isso gera um desconforto, porque não é conversado, não é divulgado, é uma coisa muito ainda fechada. Essa coisa de não tomo hormônio, não sei o que lá, que eu fico triste, fico cansada, fico não sei o que lá. Ninguém sabe o que acontece com o corpo de cada mulher, mas isso ainda é mais um ponto que pesa para você achar que você está ficando velho. As redes sociais, acho que têm uma contribuição importante nisso. Alguns debates já têm começado a acontecer, né? Tem se falado muito sobre o cuidado da mulher na menopausa agora no Sistema Único de Saúde. Acho que isso vai começar a ser olhado, mas precisou começar em algum momento. Alguém de muita representação precisa levantar essa bandeira, porque senão as pessoas não olham mesmo, né? Mas é como você falou, é um tabu que a gente precisa falar. Né? E precisava ser uma forma natural, né? De falar e ultrapassar isso. É verdade. E eu acho que a gente já falou aqui também, mas eu acho que esse é o caminho até que a gente está traçando aqui, né? De falar sobre isso. De falar com as mais jovens, de falar também com as mais velhas. E da gente entender e da gente se aceitar, entender que esse é um processo natural. E que bom que a gente está envelhecendo por sinal que a gente está vivendo, não é? Não é verdade? Coisa boa. E também aquela ideia que às vezes você não vai ficar mais velho quando você faz 60 anos, porque pessoa idosa no Brasil é aquela pessoa com mais de 60 anos. Ai, gente, eu odeio aquele negocinho com aquela bengala. Mas mudou agora, mudou, né? Olha que coisa boa. Eles conseguiram mudar o símbolo que representa as pessoas. Sim, mas é isso, a gente entender que o envelhecimento é um processo que ele acontece ao longo de toda a nossa vida, aproxima a gente. Porque coloca a gente no mesmo barco. Porque quando eu falo da pessoa idosa, eu estou imaginando uma pessoa lá na frente. Quando eu sei que eu também estou envelhecendo, eu me aproximo.
de quem está envelhecendo junto comigo e de quem já envelheceu. Olha que coisa legal. Então, pensar nesse processo, pensar que a gente vai fazendo uma construção ao longo da nossa vida e de que é algo natural, porque se a gente não envelhecer significa que a gente morreu antes, né? Faz com que a gente realmente tenha um olhar diferente para o que é o envelhecimento, para o que é a velhice. Muito bem. Passou rápido, né? Estamos indo para o final, mas eu quero que vocês deixem as suas mensagens finais. Acho que é importante aqui a gente, não sei se passou alguma coisa que a gente não falou, mas eu queria que a gente deixasse, que vocês deixassem as suas mensagens finais, por favor, Mariana. Que existam mais espaços para a gente poder conversar, para a gente poder refletir, que a gente tenha pessoas de várias idades falando sobre temas diferentes, de vários grupos. Eu acho que a nossa sociedade ela é tão plural, ela é tão diversa, né? E isso só faz com que a gente ande para frente, que a gente evolua. Então eu vou deixar aqui o meu desejo de que existam mais espaços como esse que você nos proporcionou para que a gente possa falar de temas que são importantes para a nossa evolução. É isso mesmo. E que com isso hajam também mais espaços para que as pessoas trabalhem juntas, que tem essa parte intergeracional, de que não tem essa barreira de só jovens e só velhos separados, que todo mundo troque. Eu acho que isso vai ser muito importante e muito enriquecedor para todas as áreas e para todos os espaços. É isso. Que bom que estamos envelhecendo, sinal que estamos vivendo e vamos viver bem, viver em abundância, né? Exato. E empatia, respeito, acolhimento, é isso que a gente precisa sempre. Muito obrigada. Eu adorei o nosso papo, espero que vocês tenham gostado e tomara que a gente tenha a oportunidade de se encontrar aqui outras vezes. Obrigada, meninas. Eu agradeço, muito gostoso conversar. Muito bom. E esse foi o Entre Elas de hoje, um papo muito bacana sobre etarismo. Espero que tudo isso que a gente tenha conversado aqui sirva para você também refletir sobre isso, entender um pouco mais sobre esse assunto e talvez também começar a mudar a sua forma de pensar e tratar as pessoas que estão ficando mais velhas. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a gente aqui na Educa TV, no canal 12.2 para Campinas e toda a região. E acompanhe também a Educa TV nas redes sociais, sempre tem conteúdo novo lá. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação e a gente se vê na semana que vem. Até mais. Entre Elas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.